Olá, seja bem-vinda, mulher virtuosa, a paz do Senhor. Aqui nós te ajudamos a ter mais tempo para si, sem abrir mão da sua espiritualidade, da sua vida em família e da sua profissão, quando for o caso. E nós conseguimos fazer isso através do caminho da autodescoberta e do autoconhecimento. E hoje nós vamos aqui falar um pouquinho sobre esses caminhos através da descoberta da mulher virtuosa. Eu sou a Gisele Maggioli, eu sou dona de casa, sou mãe, sou terapeuta e analista corporal. E o tema de hoje é Descobrindo a Mulher Virtuosa. Antes da gente prosseguir, eu quero fazer aqui uma distinção, uma diferenciação dos termos descoberta e descobrimento. Porque nós vamos falar muito, em muitos momentos, sobre a autodescoberta e o autoconhecimento. Então, acho que é muito importante que a gente deixe aqui bastante esclarecido o que nós entendemos sobre essas duas palavras, sobre esses dois termos. E para ilustrar o que a gente quer trazer, eu gostaria de usar até um exemplo de algo que a gente não usa mais na escola, que é o descobrimento do Brasil. Mas acredito que para você, para nós, que somos de uma época em que esse termo ainda era bastante usado nas escolas, vai trazer uma clareza do que eu estou querendo apresentar aqui acerca de autodescoberta, para a gente entender também melhor o que é o autoconhecimento. Então vamos lá. Por que a gente vai descobrir a mulher virtuosa hoje e não conhecê-la? Descobrir. Quando os portugueses chegaram aqui nessas terras que hoje nós chamamos Brasil, eles descobriram o Brasil. Ou seja, quando eles chegaram aqui, esse lugar para eles era uma grande novidade. Eles não sabiam da existência desse lugar, a existência desse país continental. Então, foi esse primeiro contato, o primeiro momento, foi o descobrimento. Depois, a partir do momento em que eles descobriram que esse lugar existe, eles começaram a fazer expedições para conhecer melhor esse lugar, para conhecer essa terra. E aí eles passaram, sim, a conhecer o Brasil, observando a flora, a fauna, os rios, sabendo dos nossos minérios, né? Tudo que a gente tem aqui neste lugar. E aí essa sim foi a fase do conhecimento desta terra. O conhecimento ele vem depois do descobrimento. Então, primeiro a gente descobre algo, descobre um objeto, descobre uma pessoa, descobre a existência de um lugar, de um objeto ou de uma pessoa, e depois que a gente descobre que isso existe, a gente começa então a conhecer. A gente pode passar a conhecer ou não também, né? Aquilo que a gente descobriu. Então, deixando claro aqui essa distinção, é que a gente vai partir aqui para o próximo momento, que é falar, que é descobrirmos aqui juntas, nesse vídeo de hoje, essa mulher virtuosa. Mas é importante também frisar aqui, né? Principalmente agora, nesse começo, que a mulher virtuosa, que a gente vai descobrir aqui hoje, ela não é um manual de perfeição. Não é. Está escrito na Bíblia, então é o nosso manual, sim. Você, que é uma mulher cristã, você que quer viver e tem vivido a sua caminhada, a sua jornada com Cristo, tira o peso da necessidade da perfeição. Eu sei que quando a gente lê aqui, nós vamos ver e descobrir juntas, né? Vamos descobrir juntas como a mulher virtuosa ela tem uma série de atributos, uma série de qualidades e qualificações que a tornam quase uma referência perfeita. Mas não é. Não é isso que a gente tem que colocar como um peso para a gente. Afinal de contas, o Senhor mesmo não está exigindo isso de nós, não está exigindo de nós a perfeição. Ele nos conhece, sabe das nossas fraquezas e necessidades, mas nós podemos encarar e devemos encarar esse texto como um texto que vai nos guiar, não nos trazer aqui um modelo a ser atingido, a ser alcançado, um modelo inalcançável, tá? Tudo que está escrito aqui é porque é possível sim da gente alcançar,
mas a gente precisa trazer leveza para tudo que a gente vai descobrir. Então, a gente não está falando aqui de um manual de perfeição. A gente também não está falando que a mulher virtuosa e o que é apresentado para nós aqui na palavra do Senhor, que seja um caminho fácil, não é. Atingir esse lugar da mulher virtuosa é uma jornada que nós precisamos iniciar com compromisso, com responsabilidade e entendendo que isso vai exigir de nós, sim, um nível de entrega, um nível de disposição para fazer o que nós precisamos fazer para atingir esse lugar de mulher virtuosa, mulher do Senhor, mulher que vive a palavra do Senhor mais do que saber do que está escrito. Nós precisamos viver a palavra, fazer valer a palavra de Deus na nossa vida. E a mulher virtuosa, ela não é um caminho fácil, mas é um caminho muito lindo de ser caminhado, um caminho muito lindo da gente percorrer para que a gente possa chegar aonde a gente quer chegar. Sendo mulheres do Senhor, sendo servas de Deus, sendo esposas, sendo companheiras, sendo mães, sendo mulheres realizadas. É isso que o Senhor quer para nós, que nós vivamos a nossa vida de abundância, a vida que Jesus Cristo prometeu para nós. Uma vida de leveza, porque o fardo é suave. Não, o fardo é leve e o jugo é suave. Então, se tem alguma coisa que está pesada demais nessa caminhada, é porque tem algo que está fora de lugar, algo que a gente precisa encaixar, algo que a gente precisa trazer clareza para a nossa vida, para que possamos viver essa vida de abundância, essa vida de leveza, que é o que o Senhor tem para nós. Então, o que é a mulher virtuosa? Que nós vamos descobrir aqui juntas no Provérbio 31 hoje. A mulher virtuosa, ela é a nossa bússola. Simplesmente isso. Quando a gente pensa de novo o exemplo do descobrimento, quando esses homens, esses portugueses chegaram aqui e se depararam com essa terra, e aí não vou entrar aí no mérito da existência dos indígenas, nada disso, até porque a conversa não é para esse lugar. Novamente, trago aqui apenas a título de ilustração, de entendimento para nós. Mas quando eles chegaram aqui nessa terra, que eles se depararam com um lugar que eles não conheciam, com a mata fechada, eles precisavam de algo para guiar, porque eles começaram ali a mapear. E aí você vai se lembrar dos mapas, da nossa época, do livro de história, aqueles mapas que foram feitos na época. Talvez até no livro dos seus filhos, hoje, você possa encontrá-los também. Então, para que eles pudessem construir aqueles mapas, aqueles desenhos que trouxessem a orientação, que trouxessem os caminhos que estavam sendo feitos, que mostrassem ali onde estavam localizados os rios, por exemplo, e tantos outros elementos que eles queriam localizar dentro daquele documento, foi necessário que eles tivessem um instrumento, que é a bússola. Eles não podiam se perder. Então, a mulher virtuosa, eu vejo ela hoje como a nossa bússola. É com ela que a gente vai seguir para abrirmos aí o caminho desse novo território que nós estamos descobrindo. É o que vai nos guiar para o conhecimento mais aprofundado depois que a gente fizer essa descoberta. Então, partindo aí do entendimento desses dois termos, descoberta e descobrimento, para que posteriormente a gente continue falando, porque, volto a dizer, nós vamos repetir bastante aqui a necessidade da autodescoberta na nossa vida e também do autoconhecimento. Mas é assim nessa ordem. Primeiro a gente descobre, primeiro a gente se autodescobre, para depois a gente partir para o segundo momento, que é o momento do conhecimento ou do autoconhecimento, onde nós vamos aí adentrar por territórios mais profundos. Então, fique claro que hoje a gente vai descobrir a mulher virtuosa e, posteriormente, em outras oportunidades, nós vamos conhecendo-a melhor, um pouco mais profundamente. Vamos começar aqui, então, na leitura do texto. Eu te convido a abrir junto comigo aí a sua Bíblia e acompanhar também Provérbio, capítulo 31, e nós vamos iniciar a partir do versículo 10, que é o que fala dessa mulher virtuosa.
Numa outra oportunidade, bem mais para frente, né, posteriormente, nós vamos fazer um retorno aqui para os primeiros versículos desse capítulo, né, do 1 até o 9, onde a gente traz aqui os ensinamentos da mãe do rei Lemuel, mas para hoje não, por enquanto não. Vamos nos ater à mulher virtuosa a partir do versículo 10. Então vamos lá, abra sua Bíblia e nós vamos começar. Provérbios capítulo 31, versículo 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubins. Então a gente começa aqui diante de uma mulher que tem valor. Guarde essa palavra, valor. Uma mulher de valor. 11. O coração do seu marido está nela confiado e a ela nenhuma fazenda faltará. Estamos diante de uma mulher que tem valor, que tem um esposo que não deixa faltar nada. A ela nenhuma fazenda faltará, porque o coração do seu marido está nela confiado. Ela tem um esposo que confia nela e esse homem ele é o provedor desse lar. 12. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. Estamos diante de uma mulher que tem um esposo provedor e ela faz bem a ele todos os dias da sua vida. Não menos do que isso. Vamos ter que conhecer essa mulher que estamos descobrindo, não? 13. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Ela não tem problema de, com as próprias mãos, fazer aquilo que ela precisa fazer. Com lã e linho, né? Quem sabe fazer a própria roupa, consertar a própria roupa dela, dos seus filhos, do seu esposo. Ela não tem problema em fazer isso de boa vontade, pelo contrário. Vamos seguir, porque hoje nós estamos apenas descobrindo que mulher é essa. 14. É como o navio mercante, de longe traz o seu pão. De longe traz o seu pão. Se é necessário, essa mulher ela vai negociar, mesmo que isso dê um pouco mais de trabalho, né? Se ela precisa negociar com o que vem de longe, como o navio mercante. Vai ser interessante a gente aprofundar mais nessa comparação do navio mercante. Mas, por enquanto, nós estamos apenas descobrindo que ela é comparada a um navio mercante. 15. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Ela dá conta de ter o alimento pronto, cedo. Quando diz que ainda à noite, né, se levanta, ainda pela madrugada, ou trazendo para nós bem cedinho, ela está preparando tudo. Tem café posto, tem o almoço aí encaminhado, tem já a provisão para um lanchinho da tarde, uma janta que vai acontecer. E ela delega as funções que ela precisa delegar. 16. Examina uma herdade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Ela está atenta às oportunidades que podem ser boas para a sua família. 17. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela não fecha os olhos para a saúde do seu próprio corpo. Então, a mulher virtuosa, ela cuida do seu corpo, cuida do vigor do seu próprio corpo. Para os dias de hoje, a gente vai dizer que é uma mulher que treina, né? Que está aí disposta a estar numa academia, por exemplo, não apenas por conta de uma questão de vaidade, de estética, mas também porque ela sabe que é importante que ela esteja saudável e que ela tenha disposição para enfrentar aí o cotidiano, o dia a dia. Vamos conhecer melhor isso, né? Mais para frente. 18. Prova e vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Eu vou trazer também, em algum momento, uma fala sobre essa lâmpada que não se apaga de noite, de algumas mensagens que já ouvi acerca disso, mas a gente pode aqui hoje apenas descobrir que essa mulher, ela está o tempo todo atenta
não atenta apenas ao que pode ser uma oportunidade para a sua família, como a gente comentou no versículo 16, mas ela está atenta ao que está acontecendo à sua volta. Ela está atenta, protegendo essa casa, protegendo esse lar, pronta, quem sabe, até a receber, se for uma necessidade. Prova e vê que é boa a sua mercadoria. Se é a mercadoria que ela está adquirindo ou a mercadoria que talvez ela produza, prova e vê que isso é bom. 19. Estende as mãos ao fuso, e as palmas das suas mãos pegam na roca. Mais uma vez, como aquele exemplo lá do versículo 13, que busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Naquele momento ela está ainda, quem sabe, produzindo a linha, produzindo o fio. Já aqui no 19, ela com esse fio, com talvez esse tecido, né, pronto, ela vai ao fuso, ela vai à roca, ela continua ali fazendo, continua aquilo que ela iniciou. Ela não para, ela precisa dar continuidade. O 20, abre a mão ao aflito e ao necessitado estende as mãos. Estamos diante de uma mulher que é generosa, que não é gananciosa. Ela tem as suas ambições, ela busca aquilo que ela precisa e em algum momento também, eu vou ter que voltar nesse vídeo porque tem aqui muitas anotações para fazer, mas vai ser muito importante a gente voltar aqui para falar de ambição e falar de ganância. Nós estamos diante de uma mulher que ela tem as suas ambições, ela tem as suas aspirações e ela vai em busca daquilo que ela está aspirando, que ela está ambicionando. Estamos descobrindo isso aqui com essa mulher virtuosa, mas ela não é gananciosa, ela não quer reter apenas para si. Quando ela vê a necessidade, ela abre as suas mãos e ela compartilha aquilo que ela conquistou com o aflito, com o necessitado. E aqui eu vejo que quando ela está diante de um quadro em que ela percebe que ela precisa dar o apoio naquele momento. E é importante ter essa sabedoria. Descobrimos isso agora. O 21. 21. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Descobrimos aqui que a mulher virtuosa é uma mulher precavida. Ela prevê as necessidades que devem aparecer e ela se prepara para isso. 22. Faz para si tapeçaria de linho fino e de púrpura é a sua veste. Uma mulher elegante, uma mulher que se veste bem, uma mulher que tem a preocupação de estar bem apresentada porque ela entende qual é a importância da sua imagem, entende que a sua imagem comunica alguma coisa. Por isso ela tem essa preocupação. Não é apenas uma questão de vaidade, mas é uma questão de entender que ali, com a sua imagem, ela está também se comunicando. Estamos descobrindo isso aqui. 23. Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. E aí, novamente, aqui uma questão de imagem, tanto para ela quanto para a sua família. Tem aquela frase, né? Que por trás de um grande homem há uma grande mulher. Talvez a gente não concorde tanto assim, mas existe aí algo para a gente retirar disso, né, que se apresenta, que de fato, através do comportamento de uma criança, por exemplo, a gente tira conclusões acerca dos seus pais, não é verdade? Quantas vezes a gente não faz esse tipo de julgamento? E da mesma forma, através do seu marido, essa mulher também é conhecida. E a gente está descobrindo isso aqui. Vamos conhecer melhor num outro momento. O 24. Faz panos de linho fino, vende-os e dá cintas aos mercadores. Mais uma vez, estamos aqui falando de uma mulher que está pronta e atenta às oportunidades. Quando necessário, ela empreende, né? Ela faz os panos, ela os vende. Estamos falando de uma mulher empreendedora. Ela é dona de casa, ela dá conta de delegar as funções dentro da sua casa, ela dá conta do bom funcionamento dessa casa e ela também empreende. O 25.
A força e a glória são as suas vestes, e ri-se do dia futuro. O que é esse rir-se do dia futuro, né? Rir desse dia que virá. É a tranquilidade, é a paz. Podemos dizer a paz que excede todo entendimento. E essa paz, ela está na confiança que essa mulher virtuosa, ela tem em Deus e também no preparo, porque a gente já viu aqui no 21 que ela é uma mulher precavida. Então, acabamos de descobrir também que ela está tranquila quanto ao que vai acontecer. A força e a glória são as suas vestes. Ela, com certeza, é uma mulher leve. É o que a gente está descobrindo aqui. O 26. Abre a boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. Uau! Olha que coisa poderosa que nós estamos descobrindo aqui. É uma mulher que não fala por falar, que não está preocupada em estar esbravejando ou falando por falar, mas é alguém que abre a boca com sabedoria e da sua língua sai a lei da beneficência. Ela não se preocupa em estar falando mal da vida de ninguém. Pelo contrário, quando diz aqui que a lei da beneficência está na sua língua, ela tem algo bom, benéfico para trazer através da sua fala. Olha que coisa linda que nós acabamos de descobrir acerca dessa mulher. 27. Olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Repara que parece que são coisas que se repetem. Mais uma vez, de uma outra forma, está falando aqui como essa mulher está atenta ao que acontece dentro da sua casa. A preocupação dela é com a sua casa, com o seu próprio lar. Ela não está preocupada aqui em se preocupada em se preocupar com os problemas dos outros. Ela não está preocupada em se envolver com os problemas dos outros. Diante do aflito, ela abre a mão, ela estende a mão. Mas ela não se permite se envolver com coisas, com assuntos que não são referentes ao que ela precisa ter controle. O governo da sua casa. O que é o governo da sua casa? Está falando de governo, está falando de uma gestão. É essa a preocupação dela, gerir o seu próprio lar e não come o pão da preguiça. Já falou em um outro momento, aqui no 15, que ela ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa. Então nós estamos diante de uma mulher que ela realmente não tem preguiça, não come o pão da preguiça, porque ela trabalha por esse pão, seja empreendendo, seja fazendo essa casa funcionar da maneira correta para que o seu esposo continue sendo o provedor desse lar, para que ela e seus filhos e seu esposo continuem desfrutando dessa provisão que o Senhor envia por meio do trabalho desse esposo. Nossa, quanta coisa que nós estamos descobrindo aqui. 28, para ir chegando já no auge, né? O final aqui do nosso capítulo 31. 28. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo... Antes da gente ir para o 29, vou comentar. Seus filhos e seu esposo reconhecem o seu valor. E foi aquela palavra que a gente pegou lá no comecinho, né, no versículo 10, quando a gente começou a descobrir essa mulher virtuosa. Os seus filhos reconhecem esse valor e o seu esposo também reconhece esse valor, que a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. E olha só, essa mulher virtuosa, diante dessa palavra, ela não tem a vaidade de querer ser a única. Até porque o seu esposo reconhece a muitas outras mulheres que são valorosas também. Há muitas outras mulheres virtuosas, mas é você que está na minha vida e você é superior a todas elas. E ela, com certeza, se alegra com essa palavra, que reconhece o valor das outras mulheres virtuosas, mas ela só precisa ser a superior para o seu esposo. Assim como cada uma das outras mulheres virtuosas precisa ser a superior para o seu próprio cônjuge, o seu próprio companheiro. 30. Enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Olha o que a gente acaba de descobrir, que essa mulher virtuosa,
que lá no 17 cinge os lombos de força e fortalece os braços, ela que cuida do seu próprio corpo, ela que no 22 faz para si tapeçaria de linho fino e de púrpura a sua veste, ela cuida da sua aparência, do seu próprio corpo, ela se veste bem, ela cuida dessa imagem, mas no 30 está dizendo que enganosa é a graça e vaidade a formosura. Essa mulher não está preocupada com essa imagem ou com esse cuidar do próprio corpo como algo que seja para a imagem pela imagem. Não é apenas pela vaidade. Ela tem prazer de cuidar da própria imagem, cuidar do próprio corpo, porque ela teme ao Senhor. Ela é uma mulher temente a Deus. E pelo proceder dela, pela caminhada dela com esse Deus e na presença desse Deus, ela entrega o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a esse Deus. E ela cuida da própria saúde, ela cuida da própria imagem, porque ela sabe da importância disso para o bom funcionamento da sua casa. Uau! 31, Provérbios, capítulo 31, versículo 31, para a gente terminar. Dai-lhe do fruto das suas mãos, louvem-na nas portas as suas obras. É assim o desfecho desse manual dessa mulher incrível. Uau! Que mulher é essa? Essa mulher que é a nossa bússola. E aí a gente volta, né? Nossa, você pode perguntar, Gisele, mas como é que se dá conta disso? E ela tem um esposo que reconhece o valor dela, eu tenho tem filhos que reconhecem o seu valor, e você pode pensar, mas os meus filhos não reconhecem meu valor, o meu esposo não reconhece o meu valor. E a gente pode perceber aqui que, principalmente pelo final desse capítulo, ela recebe de Deus o reconhecimento desse valor em primeiro lugar. E ainda, ela reconhece em si o próprio valor. E porque ela reconhece o seu próprio valor, é que quem está em volta também reconhece. Então, mulher virtuosa, se você hoje, por acaso, olha para si mesma, olha para você mesma e pensa, eu não sou essa mulher, eu não sou virtuosa assim, é porque você não está se dando, você não está reconhecendo o seu próprio valor. E o seu valor você precisa descobrir qual é. Você precisa dessa descoberta para que você se conheça e conheça mais desse valor que há em você. Eu sei que cada uma de nós vive uma realidade. A minha realidade hoje é que eu sou casada, eu tenho uma filha adolescente, está com 12 anos, está entrando aí na adolescência. Eu tenho 2 bebês, elas são gêmeas, vão completar agora no próximo mês 2 aninhos de idade. Eu tenho meu esposo. Hoje essa é a minha realidade, essa família com 5 pessoas e mais um cachorro, né? Eu sei que essa minha realidade, ela não foi há um tempo atrás. Há alguns poucos anos atrás, éramos só eu e a minha filha mais velha. Essa era a minha realidade de família. Eu conheço pessoas que, tem mulheres que conversam bastante comigo, que eu atendo, que, por exemplo, é casada, tem seus filhos também, mas alguns já saíram de casa, já se casaram, outros, uma filha ainda mora dentro de casa, mas já é uma filha que trabalha, que está fora. Então a realidade é outra, é diferente como as coisas vão funcionar. Uma outra ainda, que é uma mulher já mais velha, de idade mais avançada e que teve o seu primeiro filho há pouco tempo. Ela gosta de dizer que ela é uma Sara. Então é uma outra realidade também. É casada há muitos anos, teve o seu filho muito recentemente, é uma criança ainda pequena. Ou ainda, mãe apenas com 2 filhas, também tem cliente nessa condição. Então, cada realidade é uma realidade. E a gente lembra aqui que nós estamos trazendo a mulher virtuosa como um manual e como uma bússola. É uma bússola, é para a gente se guiar. Claro que não é em tudo que a gente vai dar conta de alcançar, e principalmente se for agora, se for imediatamente. Se a gente está iniciando aqui uma jornada
de descoberta dessa mulher. Se a gente descobriu, a gente acabou de descobrir essa mulher virtuosa. E a partir desse momento em que a gente descobre essa mulher, a gente pode passar a conhecê-la melhor. E quem é essa mulher virtuosa que nós estamos descobrindo? Essa mulher virtuosa, ela é você. Se você está incomodada com o modo como você vem vivido o seu relacionamento dentro da sua casa, dentro do seu lar, se você se esforça, mas não vê as coisas melhorando e às vezes até parece que os seus esforços tornam alguma coisa pior, às vezes você se sente desanimada, desesperançosa, parece que de alguma forma você está tentando sozinha, algo que ninguém mais está querendo. Eu não sei qual é a sua realidade. Se você tem um esposo, se você tem um esposo que caminha contigo, se o seu esposo talvez não é crente, ou se você vive apenas com os seus filhos, não sei qual é a sua realidade. O fato é, se há algo dentro da sua realidade hoje, dentro da sua casa, há algo dentro dos seus relacionamentos, no interior do seu lar, que você sente que não está bom e que você tem o desejo de mudar, talvez você não saiba como, mas se esse desejo, ele existe, se você olha e você não se conforma, porque a palavra do Senhor diz para que nós não nos conformemos com este mundo. E se você não se conforma, eu te digo, eu te afirmo, você é, sim, a mulher virtuosa. E eu levei um tempo para assumir isso para mim. Eu achei que nunca seria possível alcançar esse lugar, alcançar esse ideal. E, para usar as palavras de Paulo, parafraseando, né? Não que eu já tenha alcançado, mas prossigo para o alvo. Sempre, sempre vai ter algo para melhorar na sua vida, mulher virtuosa. Mulher valorosa, mulher de valor. Nunca, enquanto estiver aqui nessa terra, a gente nunca vai alcançar tudo aquilo que a gente gostaria, mas a busca ela precisa ser contínua e nós não podemos deixar de celebrar cada pequeno avanço. Cada passo que você dá nessa jornada merece ser celebrado, sim. E o Senhor está contigo, Ele está caminhando contigo e Ele quer que você avance nessa caminhada. O que eu te convido é para estar aqui, para que nós possamos caminhar juntas. Eu quero, junto com você, que a gente crie aqui um movimento de mulheres que vão dar as mãos e que vão caminhar juntas buscando essa leveza para a nossa vida. E isso é possível. A gente tem aqui uma bússola maravilhosa, que é o texto que traz para nós aqui a mulher virtuosa. A mulher virtuosa é a nossa bússola. E eu te convido para que a gente possa agora desbravar esse terreno. Nós já conhecemos, não, corrigindo, nós já descobrimos. E agora, com esse instrumento, com essa bússola, nós vamos começar a mapear esse caminho, essa jornada, a qual nós vamos percorrer. E eu te garanto, a caminhada ela não é tão tranquila. A caminhada ela é até dura e cansativa, porque a gente não pode parar. Às vezes vai ser necessário, sim, ao encontrarmos uma árvore, parar um pouquinho na sombra, respirar, tomar fôlego novamente, mas a gente não pode parar. E você já começou essa jornada. Você já começou essa caminhada. A partir do momento que você se incomodou com alguma coisa e desejou algo de diferente, tá claro que você é a mulher virtuosa, sim. Agora você precisa conhecer melhor. Se conhecer melhor esse caminho, essa jornada e alcançar esse lugar de leveza, esse lugar de plenitude que o Senhor quer para você. Porque a promessa de Jesus para nós foi de vida abundante, vida em abundância. Foi de prosperidade, sim. E a prosperidade nós não vamos entender aqui como a quantidade de matéria que a gente pode ter, de coisas materiais, mas as coisas materiais, elas simplesmente transparecem aquilo que a gente pode desfrutar no nosso interior. E é aqui onde a gente vai começar a nossa transformação. É por dentro, é de dentro para fora. Se você quer ver, se você quer experimentar, assim como essa mulher virtuosa, experimentar o valor que as pessoas vão te dar, comece você se valorizando. E eu quero te ajudar nessa jornada, porque eu aprendi dessa forma. A partir do momento que eu virei a chave, que eu comecei a entender, quando eu descobri a mulher virtuosa e quando eu pude me descobrir, eu pude compreender
que eu não posso continuar esperando ou não podia continuar esperando que esse valor ele viesse de fora para mim, mas que primeiramente o Senhor já tinha visto em mim todo esse valor. Ou ele decidiu me tornar essa mulher valorosa quando ele entregou a vida do seu filho por mim. Ele disse que eu valho muito, mesmo que antes eu não valesse nada, eu não merecia. Mas a graça de Jesus Cristo me alcançou, a graça de Deus me alcançou, assim como alcançou a você também. Eu estou falando com você que já crê, com você que é salva em Cristo Jesus. Essa, hoje, para nós, não é uma mensagem evangelística, apesar de que vai ser muito bom ter você aqui também, você que talvez ainda não tenha recebido a Jesus como seu suficiente e único Salvador. Se você não fez, faça. Eu te convido a viver conosco essa jornada de plenitude da vida, porque já foi dito que no mundo nós teríamos aflições, mas também foi dito para termos bom ânimo. E esse bom ânimo, ele vem a partir do momento que a gente toma clareza de como é essa caminhada ao lado de Jesus. Essa caminhada com ele, que é o próprio caminho, com C maiúsculo. Então, hoje a gente começou aqui tendo o entendimento do que é descobrir e o que é conhecer. Hoje a gente descobriu essa mulher virtuosa. Comece você a se descobrir. E eu vou trazer para nós ainda muitos outros elementos sobre essa descoberta. Essa descoberta que para mim fez todo sentido, todo sentido. E eu fico empolgada aqui de falar sobre isso. Porque um dia eu olhei para dentro de mim mesma e pude ter um mapa de quem é a Gisele. E a partir desse mapa, eu estou podendo, dia após dia, me conhecer. Eu estou podendo, dia após dia, desbravar mais caminhos, adentrar mais profundamente por esses territórios que são os lugares da minha própria mente e entender como é que eu penso, como eu sinto, como eu ajo, que é diferente de como você pensa, sente e age, por mais que nós todas sejamos mulheres e tenhamos muitas coisas em comum. Mas olha só, para a minha digital, por exemplo, você não vai ver aí no vídeo, né? Mas você sabe o que é uma digital quando você vê uma digital. Você sabe que é um padrão de desenho, você sabe que é um padrão que nos identifica como únicas nesse mundo, como seres únicos. E a nossa mente, ela é composta assim também. Ela é composta como as digitais. Todas são compostas de desenhos, dessas linhas. Mas cada desenho é diferente. Assim como a sua mente, mulher virtuosa. Não pense que você precisa ser igual a A ou B, mas você precisa encontrar o seu próprio caminho, o seu próprio caminho de virtuosidade, o seu próprio caminho do seu valor. Você é única. Deus te fez assim. Você é única igual a todo mundo. É o que nos iguala, a nossa diferenciação, o quanto nós somos diferentes, e nós somos diferentes de um jeito igual. Porque os mesmos elementos que compõem a minha mente e o funcionamento dela são aqueles que compõem o seu. Assim como os mesmos elementos compõem a minha digital, eles compõem o seu. Todo mundo precisa de um dedo para ter a digital, precisa dessas linhas que foram formadas durante a gestação. Da mesma forma, a nossa mente, ela foi formada de uma determinada maneira, mas essa formação aconteceu de um jeito diferente para cada uma de nós, mesmo contendo os mesmos elementos. E sobre isso nós também falaremos mais adiante e muito mais vezes, mas para hoje o que eu acho importante é que a gente compreenda aqui que é necessário a gente descobrir algumas coisas antes de a gente conhecer. Porque eu percebo que existe, às vezes, uma busca que vai por um caminho errado, por um caminho que não nos leva ou não nos traz as respostas que a gente precisa. Por muitos anos, eu busquei o autoconhecimento. Eu busquei me conhecer sem antes ter me descoberto. Lembra quando a gente era criança, bem pequenininha? Não sei se você vai lembrar, mas se você tem seus filhos ou eles estão ainda pequenos ou já cresceram, você vai lembrar. Tem um momento da nossa vida em que a gente se descobre menina. Antes, todo mundo criança, todo mundo ali junto. Mas chega um momento da vida do ser humano que ele começa a se perceber em oposição ao outro. Então, teve
algum momento na nossa história em que a gente se olhou e se percebeu uma menina. Começou a ver que existia uma diferença entre nós e o nosso irmão, quem sabe, o nosso primo, o nosso coleguinha da escola. E aí a gente começou a reparar que existe a mamãe e o papai, a vovó e o vovô, o titio e a titia, os pares. A gente se descobriu. E a partir desse descobrimento, a gente começou a ter as nossas referências, a calçar o sapato da mãe, a querer ser mais parecida com a mãe, com a tia da escola, com um desenho de uma bonequinha, de uma menina. A gente começa a buscar essas referências porque a gente se descobriu igual ou parecida a essa que também é uma menina, que é uma mulher. Esse é o momento do nosso descobrimento, do descobrimento do nosso corpo. E a gente também precisa descobrir a nossa mente, mas isso é muito mais difícil, porque está num lugar intangível, está num lugar onde a gente não pode realmente ver. E há pessoas que passam a sua vida inteira sem poder se descobrir, sem poder descobrir a própria mente, como funciona a própria mente, como é que se pensa, se sente, se age. Então, o que eu te convido aqui é que você entenda esse caminho e a importância desse caminho. Primeiro, você se descobrir. E eu vou trazer elementos para você para que você se descubra. E em seguida você vai se conhecer. Então, por muitos anos eu tentei dessa forma me conhecer. Valeu a pena todos os conhecimentos, tudo que eu pude adquirir ao longo dessa jornada, mas sempre eu senti que faltou alguma coisa. E já há algum tempo eu pude desfrutar da maravilha que foi me descobrir. E a partir de ter nas minhas mãos o mapa de mim mesma, foi que eu pude caminhar melhor, foi que eu pude ter um direcionamento melhor para esse autoconhecimento, para desbravar aí essas estradas que dão para lugares mais profundos e até abrir caminhos novos nessa jornada do meu autoconhecimento. E é para isso que eu quero te convidar, para que você faça valer a palavra do Senhor, transformando-se pela renovação do seu entendimento. Assim como para mim tem feito tanto sentido essa transformação. Quando o Senhor está falando essa palavra para nós, Romanos 12, versículo 2, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ele está falando de você que já foi transformada pela salvação que você recebeu de Cristo. Quando você aceitou a Jesus como seu Salvador, você ali já passou por uma transformação. Mas essa transformação ela é contínua. Por isso está escrito para nós que já recebemos a Jesus, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então renove o seu entendimento acerca de você mesma. Use a mulher virtuosa como a sua bússola. Eu te convido a caminharmos juntas, para que nós possamos juntas, através desse instrumento que vai nos guiar, desbravarmos esses caminhos e conhecermos melhor. E eu quero te convidar aqui a começar uma experimentação. Primeiro, o que eu vou pedir hoje para você pode comentar aqui, inclusive, tá? Mas eu acho que pode ser melhor você começar aí por um papel e caneta, porque esse é um exercício muito importante também, aciona outros lugares no nosso cérebro quando a gente pega um papel, uma caneta para escrever. Depois que você fizer as suas anotações, aí você vem para cá, deixa os seus comentários aqui que eu vou ficar muito contente em ler. Mas para a gente começar nesse caminho de autodescoberta, o exercício que eu te proponho hoje é: escreva qual é o seu sonho. Você tem um sonho, mulher virtuosa, mas é o seu sonho, tá? Não é o sonho do seu filho. Ah, meu sonho é que meu filho seja médico. Não. Aí você está querendo sonhar pelo seu filho. Eu estou te convidando a pensar aí qual é o seu sonho. Talvez, para algumas de vocês, seja uma coisa muito fácil de fazer. Pegar um papel e escrever: meu sonho é, não sei, voar de balão. Mas, para algumas de nós, o exercício pode ser um pouquinho mais complicado, porque tem gente que há muito tempo já se esqueceu sobre o que é sonhar. Há mulheres que há muito já vêm se anulando. Ela já não sonha mais.
Talvez você esteja vivendo essa realidade hoje, talvez você esteja envolta há tantos anos em tantos problemas, talvez até em traumas, que você já não se lembre mais qual é o seu sonho. Mas o que eu te convido hoje é a se lembrar do seu sonho. E se você não se lembra, começa a construir um sonho para você. É assim que a gente vai começar aqui, na nossa jornada de autodescoberta, para que possamos alcançar o autoconhecimento. Então, comenta aqui qual é o seu sonho. E nós vamos continuar a nossa conversa no próximo vídeo, onde nós vamos começar a conhecer a mulher virtuosa. E nós vamos conhecer de uma maneira bastante profunda, conforme o Espírito Santo do Senhor nos revelar, falar ao nosso coração, conforme aquilo que a gente puder pesquisar aqui. Se você quiser também comentar sobre essa mulher virtuosa, o que você já conhece dela, quiser deixar aqui também nos comentários, faz isso. Se inscreve aqui no nosso canal, nós vamos estar, não sei ainda com que frequência, mas eu pretendo aumentar a frequência, né, cada vez mais, para que a gente possa caminhar com um pouquinho mais de velocidade. Não é com pressa, tá? Não é com pressa, porque a pressa, como a gente bem gosta até de dizer às vezes, né, para os nossos filhos, é a inimiga da perfeição. E não que nós achemos aqui que nós vamos alcançar a perfeição, mas nós estamos buscando ela sim, porque o Senhor, Ele pede que nós sejamos perfeitos. Então, vamos buscar essa perfeição, mesmo que ela seja impossível para nós enquanto estivermos aqui nessa terra. Mas se a gente buscar, a gente vai alcançar e encontrar algo muito bom. Então, hoje aqui, nós falamos sobre a diferença entre descobrir e conhecer. Falamos sobre a importância desses dois termos e é o que a gente vai trabalhar aqui. E nós descobrimos a mulher virtuosa aqui, versículo a versículo, no Provérbio 31, a partir do versículo 10, tá bom? E é isso. Eu agradeço a você que ficou até aqui conosco. Se inscreva no canal, mais uma vez eu te peço aí, ativa o sininho para você receber as notificações sempre que a gente colocar um vídeo novo. E se você ainda não me segue lá no Instagram, procura lá Gimagioli. Gimagioli. Eu sou uma serva do Senhor e estou muito contente de ter conseguido aqui dar conta de fazer esse primeiro vídeo que estou colocando nesse canal. Já faz tempo que eu estou querendo fazer isso, né? Tá sendo até uma experiência bastante difícil para mim. Preciso confessar isso aqui para você, que não é tão fácil para mim agora estar aqui de frente da câmera, desse aparelhinho, que eu lido com ele, né, durante todo o dia, o celular. Estou aqui falando com os meus vícios de linguagem, não consegui retirar isso porque para mim não é um lugar tão cômodo ainda, mas eu sei que há de se tornar natural conforme eu for fazendo e não precisa ser perfeito, mas precisa ser feito. Então faça também você na sua vida. E conforme a gente vai fazendo, a gente vai melhorando. E eu espero trazer cada vez mais qualidade aqui, tanto, né, nesse vídeo, quanto na minha fala, quem sabe eu consiga dar conta de retirar isso também, esse vício de linguagem. Isso vai melhorar também o desenvolver do nosso pensamento, desenvolver da nossa fala, e o nosso intuito é aqui sempre melhorar. Assim como a mulher virtuosa, a nossa busca é sempre pelo melhor, tá bom? Então, vamos continuar juntas buscando o melhor de Deus para a nossa vida de leveza, nossa vida de plenitude, nossa vida de abundância, que é o que o Senhor Jesus Cristo reservou para nós. Um abraço, mulher de valor.